Como recordava o Sr. Presidente da CAP, não tinha ainda tomado posse nos dias seguintes à eleição e pude ter com ele uma conversa sobre a agricultura portuguesa. Essa conversa sobre a agricultura portuguesa baseava-se no reconhecimento do Presidente eleito, embora não empossado, do papel económico fundamental da nossa agricultura, no sentido amplo aqui já exposto, agricultura, silvicultura, pecuária e agroindústria. Mas baseava-se também, falarei disso um pouco adiante, na experiência do cidadão que acabava de ser eleito, numa fase muito recente da sua vida, quanto a um setor a que tinha sido da existência anterior. E, portanto, em boa hora, foi então ajustado que houvesse um conjunto de iniciativas, a primeira das quais já ocorreu, junto a uma escola em Lisboa, para falar da agricultura. A segunda consiste em associar-me a este primeiro passo de roteiros que irá até ao fim do ano, e haverá, naturalmente, muitas outras iniciativas, umas que decorrem do calendário habitual, uma feira da agricultura, outras que decorrem da imaginação do Sr. Presidente da CAP, acompanhada da não menor imaginação do Presidente da República. Bom, esta tem como anfitrião a Fundação Carlos Gulbenkian, onde estive, por outra razão, há 2 dias, e nunca é demais sublinhar o facto de Gulbenkian ter uma vocação natural para servir de matriz, de casa que acolhe tudo o que é importante para o progresso do país. E o que é espantoso é que o faz há mais de 50 anos, sem nunca envelhecer, sem nunca esmorecer. Tem, neste momento, como entidade associada, foi aqui recordado também, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem um papel importante numa das componentes de que adiante citarei e que tem a ver com o estudo, o aprofundamento e a divulgação de todas as temáticas relacionadas com a agricultura portuguesa. Portanto, é uma boa, eu iria dizer uma boa troika, mas é um bom trio este que se junta aqui em torno de um magnífico propósito, que é um propósito nacional. Eu não vou, também eu, tendo preparado os indicadores da praxe para falar, não vou repetir o que tão sucinta e brilhantemente foi apresentado pelo Sr. Presidente Artur Santos Silva. Isto é, o retrato da agricultura portuguesa hoje e a comparação com a agricultura que a minha geração, que a geração dos menos jovens conheceu há 20, há 30, há 40, há 50 anos. Dispenso-me disso, mas não me dispenso de vos comunicar algumas reflexões que são ao mesmo tempo do cidadão e do Presidente da República e têm a ver com os desafios que se colocam à agricultura portuguesa. Um primeiro desafio é o desafio da capacidade de iniciativa. Capacidade de iniciativa. Quem já trabalhou em silvicultura, quem já trabalhou em agricultura, sabe que para que seja possível recolher frutos de um trabalho é preciso saber semear e plantar atempadamente. Uns dirão com uma dependência dos ciclos de natureza natural, climáticos, outros dirão, sendo possível já operar sobre esses ciclos transformandos. O que quer que seja exige capacidade de iniciativa. E essa capacidade de iniciativa, que sempre houve da parte dos agricultores portugueses, era muitas vezes dispersa, era muitas vezes solipsista, era muitas vezes solitária, e foi um longo esforço que todos recordamos, sobretudo os menos jovens, dos anos 50 para os anos 60, dos anos 60 para os anos 70 e daí por diante, para encontrar uma iniciativa partilhada comunitariamente. O segundo grande desafio é o da antecipação. Em toda a atividade económica, como na atividade política, a antecipação é fundamental. A antecipação no domínio da agricultura é cada vez mais importante. Antecipação no conhecimento.
antecipação no contacto com novas tecnologias, antecipação no aprofundamento científico, antecipação na qualificação dos que trabalham no setor, antecipação no conhecimento das tendências internacionais, antecipação na análise e na atuação sobre a economia portuguesa. O terceiro desafio é o da estratégia. De pouco vale a iniciativa, mesmo se partilhada, e a capacidade de antecipação, se não houver uma estratégia. E por isso é importante esta reflexão em 3 momentos, sobre 5 eixos fundamentais. Porque não é possível que tudo seja prioritário. Quando tudo é prioritário, nada é prioritário. E a definição de uma estratégia a prazo. A prazo. Móvel. Reajustável. Porque vivemos num tempo de instabilidade. Mas uma estratégia com metas e com a definição dos caminhos necessários para atingir essas metas. E é aqui que entra a ideia de sustentabilidade. A ideia de sustentabilidade é indissociável da existência de uma estratégia a médio e a longo prazo. Porque, como já foi dito pelo Sr. Presidente da CAP, é uma sustentabilidade empresarial ou económica, mas é uma sustentabilidade ambiental, é uma sustentabilidade territorial, porque se trata de gerir o território, é uma sustentabilidade social, porque a economia não vive num abstrato, vive em comunidades concretas de pessoas de carne e osso. E o conjugar estas 4 dimensões da sustentabilidade é o difícil na definição de uma estratégia de médio e longo prazo. E depois é preciso resiliência. Mas quem, como os agricultores, sabe? Quem melhor do que eles sabe o que é resiliência? De cada vez que eu tinha que tomar uma decisão relativamente àquilo cujo resultado eu já não veria, porque se tratava de plantar montado, que já não iria conhecer em sua plena expressão, estávamos a falar há 20 ou 30 anos, além da necessidade de uma estratégia, era preciso depois acautelar para os anos seguintes uma capacidade de resiliência. E todos os agricultores, silvicultores, quem trabalha na pecuária sabe que a resiliência é fundamental. Capacidade de resistir àquilo que é imprevisível e até àquilo que é previsível, mas que ocorre em termos diversos do que estava previsto. Sejam as vicissitudes políticas, as económicas, as sociais, as naturais. Essa capacidade é essencial. E os agricultores têm demonstrado essa capacidade. Mas também não basta. É preciso depois o envolvimento que se traduz no desenvolvimento equilibrado. Porque não há agricultores separáveis de autarcas. Não há agricultores separáveis das comunidades envolventes. Não há agricultores autónomos e distantes das estruturas educativas e de formação mais vizinhas ou menos vizinhas. E porque não há agricultura estanca em relação à indústria, ao comércio, a outros domínios de criação da riqueza nacional. E esse desenvolvimento equilibrado, que é dentro da agricultura no sentido amplo, mas é entre a agricultura e estas realidades, é um desafio que se soma ao da sustentabilidade. Ao tomar-se uma decisão, semear ou plantar, num contexto territorial, é impossível ignorar quem vive ali, as estruturas autárquicas que ali existem. O que há de apoio futuro em termos de outros setores de atividade, na distribuição interna e internacional. No caso da agroindústria, na ponte entre a agricultura e a indústria. Mas também não basta. Há depois o desafio fundamental da capacidade de organização dos agricultores. E aqui a CAP merece um louvor. Porque é que o Presidente da República, contra o que era a norma, que era sobretudo adir a 2 ou 3 grandes acontecimentos ao longo do ano, congressos, conferências, magnas reuniões, prefere estar próximo de pequenas, grandes iniciativas. Porque acredita que as grandes iniciativas começam por ser pequenas. Aquilo que parece pequeno torna-se grande e é fundamental. E a proximidade é mais importante nas pequenas iniciativas do que nas grandes. Ainda ontem, na Assembleia Geral da COTEC, um dos associados, uma associada, pediu a palavra
para dizer, nas reuniões internacionais, com a COTEC Espanha, com a COTEC Itália, porque é que em vez de termos só reuniões plenárias, não temos grupos de trabalho? Porque as reuniões plenárias são ótimas. Ouvimos grandes oradores, ouvimos os chefes de Estado dos 3 países. Mas é pouco. Eu quero discutir o meu setor com espanhóis e italianos. E tinha razão. O completar as reuniões plenárias com as reuniões de trabalho é essencial. E o acompanhar as reuniões de trabalho muitas vezes é mais importante do que estar a presidir a plenários ou a sessões solenes. É talvez menos visível, mas não é menos profícuo. Ora, a CAP tem sido um exemplo de capacidade de organização interna e de capacidade de representação dos agricultores. Quer isto dizer que o Presidente da República deixa de ser sensível ao papel de outros parceiros económicos e sociais no domínio da agricultura? Não, ainda há pouco dizia o Sr. Presidente da CAP, recebi ontem outro parceiro e recebi há semanas outro parceiro. Mas a realidade mostra que a CAP, com o seu dinamismo, tem conseguido ao longo das últimas décadas e, nomeadamente nos últimos anos, mobilizar muitos agricultores e mobilizá-los para este pensamento e esta reflexão de futuro. Mas também aqui se não esgotam os desafios. É preciso ir mais longe. É preciso reforçar a compreensão do mundo urbano e suburbano. Em Portugal, às tantas, a comunicação social, que é essencialmente urbana e suburbana, para não dizer metropolitana, apagou daquilo que existia no país o mundo agrário. Aparecia de vez em quando uma feira, um acontecimento insólito, uma realidade lateral, mas olhávamos para aquilo que era noticiado e era essencialmente o que se passava nas áreas metropolitanas e de quando em vez no resto do mundo urbano. E assim foi crescendo um mundo urbano e metropolitano, ignorando coisas básicas sobre a agricultura. Perguntando se uma criança sabia distinguir árvores, não sabia. Sabia destrinçar culturas, não sabia. Se tinha a noção do papel exportador da agricultura portuguesa, não sabia. Se sabia de culturas que era improvável que surgissem com grande expansão em Portugal nos últimos anos, e nomeadamente para exportação, não sabia. E mesmo as tradicionais, se tinha a noção de como ainda vamos liderando, mas liderando, reformulando os setores, o que eram exportações tradicionais, também não sabia. Mas quando digo que as crianças e os jovens não sabiam, mas não sabiam as crianças, os jovens, não sabiam os adultos. Ora, esta ponte com este mundo é muito importante. É muito importante porque esse mundo tem um peso político, comunicacional e eleitoral decisivo. E não pode ignorar a modificação profunda que ocorre na agricultura portuguesa. É uma menos-valia haver milhões de portugueses que não sabem o que está a passar na agricultura portuguesa. E logo na nossa primeira conversa, eu disse ao Sr. Presidente da CAP, que aliás estava consciente do facto, por estranho que pareça, é fundamental que o que se passa na agricultura portuguesa seja colocado na agenda daqueles que não têm nenhum laços à agricultura portuguesa. Isto é sobretudo muito patente na Grande Lisboa, porque há áreas metropolitanas em que se mantém uma tradição familiar de alguma ligação no centro e no norte do continente e nas regiões autónomas entre o urbano e o agrário. Já não vamos dizer rural em termos clássicos. Mas isso está-se a perder, mesmo aí, e não existe há muito tempo na Grande Lisboa, mas a Grande Lisboa representa, tudo contado, a caminho de 3 milhões de pessoas. 2,5 a 3 milhões de pessoas. Esse é outro desafio. Como outro desafio é o da sensibilização dos jovens. É certo que há um rejuvenescimento na agricultura portuguesa. É certo que há um apelo a muitos jovens e para muitos jovens relativamente
ao desafio da agricultura portuguesa, mas é curto. E por isso a primeira atividade em que estive presente, promovida pela CAP, foi numa escola de Lisboa, em que jovens estudantes, cujas famílias, porventura, nunca tiveram a experiência de contacto, ou não têm há gerações de contacto com a agricultura, mostrarem ali como aproveitavam o meio envolvente da escola para experimentação em micro ligada à agricultura, mas sobretudo tinham feito trabalhos acerca da agricultura, porque tinham discutido e tinham debatido. Esta ação pedagógica é fundamental. É fundamental. Não é que eu tenha dúvidas de que os jovens no futuro venham a ser cada vez mais chamados para esta realidade que está imparável. Mas temos de ajudar aquilo que é uma tendência natural. E finalmente duas observações. Uma observação que é hoje muito propícia, atendendo à divulgação de dados sobre as exportações no primeiro trimestre deste ano. E que diz respeito ao facto de a agricultura portuguesa, no sentido amplo, estar ao mesmo tempo a promover a substituição de importações e a fomentar as exportações. Como sabem, esse é um debate que tem atravessado a sociedade portuguesa, onde devemos colocar o acento tónico. Mais nas exportações ou mais na procura interna e no consumo interno. E a agricultura tem conseguido conciliar essas duas vertentes. Por um lado, maior produção para substituir importações, por outro lado, fomento das exportações. E é evidente que qualquer das duas finalidades é essencial para a economia portuguesa. Falando apenas das exportações, refleti eu hoje sobre os números apresentados quanto à evolução das exportações do primeiro trimestre, que mostram um crescimento dentro do universo europeu, no quadro da União Europeia, 3,5%, mas uma quebra no mundo não europeu de 16,9%, que se traduz depois, tudo somado, uma quebra de cerca de 2% das exportações. Isto, ao mesmo tempo, sugere duas reflexões. A primeira reflexão, preocupada. De facto, a conjuntura mundial é uma conjuntura que não está a ser favorável pela sua instabilidade, pelo panorama dos países produtores de petróleo e pela desaceleração de economias emergentes. E no caso de serem mercados de destino das nossas exportações, isso não é uma boa notícia. Mas, por outro lado, eu não partilho do pessimismo daqueles que dizem isto é sinal irreversível, inexorável, de um erro de orientação da política económica já visível e, portanto, ou da instabilidade vivida em Portugal. Se assim fosse, não havia a evolução positiva que existe no quadro da União Europeia. Pesa decisivamente o panorama de 13 economias não europeias, relativamente às quais há fatores políticos, económicos e sociais de grau diferente que condicionam as nossas exportações. E, portanto, eu diria, há que estar preocupado com a conjuntura internacional, há que não entrar em alarmismo, que, como sabem, corresponde normalmente aos debates políticos de conjuntura, não entrar em alarmismo quanto àquilo que não é, no momento em que estamos a analisar, uma tendência global, homogénea, de quebra das exportações portuguesas. Mas, dito isto, há um desafio final que tem a ver com todos estes e que perpassou as palavras de ambos os oradores que me antecederam, que é o desafio do consenso nacional. É evidente que, quando ali chegou, o Sr. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian me passou um papelinho a recordar uma causa que me é muito querida, que é a da floresta, que é uma das causas que são globalmente integradas nesta estratégia em debate. Me é muito querida porque, tendo acompanhado nos últimos 4 anos essa problemática, estou particularmente atento ao aproveitamento dos fundos europeus
e a uma redefinição e um aproveitamento com visão de médio prazo nesse domínio. Mas o importante são os consensos nacionais. Dir-se-á, o Presidente da República tem uma preocupação excessiva com os consensos. Não, o Presidente da República é realista. Uma economia que não é muito grande, uma sociedade que é envelhecida, uma realidade envolvente que não está favorável, tudo isso aconselha a consensos nacionais. Não somos suficientemente grandes e ricos e poderosos para nos podermos dar ao luxo de sobrepor coisas menores a questões maiores. E a agricultura é um exemplo de consenso nacional. Ouvidos os vários parceiros no domínio da agricultura e respeitado o seu peso relativo, há que apurar que em 80% das questões que são prioritárias há concordância. E se formos a ver o sistema partidário, se há domínio em que a realidade impôs um consenso natural, foi o domínio da agricultura. Um consenso natural. É consensual que há que atingir determinadas metas, que há que definir estratégia para esse efeito. Há que utilizar bem os fundos europeus, até porque, a meu ver, poderão ser uma última oportunidade com esta dimensão. Nenhum de nós pode garantir o que será a União Europeia depois de 2020, em termos de disponibilidade de fundos e de visão de solidariedade entre Estados. E, portanto, estando perante uma oportunidade única, com meios significativos, com uma convergência fundamental quanto a objetivos, por que estar a inventar questões menores que devem ser subalternizadas perante os fins maiores? Porquê? Como sabem, eu tenho perguntado, ainda há 2 dias me perguntei, porquê no domínio da educação? Porquê? Felizmente, no domínio da agricultura, pode dizer-se que há uma convergência. A CAP tem tido um papel importante ao trabalhar para essa convergência. Mas é uma convergência em que entram centros de saber, foi aqui recordado, universidades, centros de pesquisa, instituições políticas nacionais e autárquicas. Esse é o vosso grande desafio. É o desafio que está a ser um desafio ganhador. E é tão bom termos desafios ganhadores que sejam exemplo na sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa precisa de boas notícias, não precisa de más notícias. As más notícias decorrem de muito o que se passa no mundo, às vezes na Europa, e de quando em vez também no nosso país. Mas todos os dias há boas notícias que são menos conhecidas dos portugueses. Uma boa notícia é o que se passa na agricultura portuguesa. Agora há que transformar essa boa notícia numa realidade ainda mais pujante, ainda mais significativa. Está nas vossas mãos. Está nas mãos do trabalho que desenvolvam aqui nestas reflexões e, sobretudo, no terreno. E por isso aqui está o Presidente da República. Porque acredita em Portugal e acredita na agricultura e nos agricultores portugueses. Obrigado.